Bem-vindos a mais um programa Viver Bem. Aqui, esse espaço dedicado a todos vocês que querem melhorar a sua saúde física, mental, ter melhor qualidade de vida e bem-estar. O nosso intuito no programa é trazer profissionais que vão trazer informações importantes para você cuidar da sua saúde, dos filhos, do marido, o marido da esposa, da família como um todo. E hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo, que é sobre ansiedade e depressão. E não poderíamos deixar de convidar a doutora Gabriela Leim Vieira, que é médica pós-graduada em psiquiatria e com formação complementar em psicanálise. Tudo jóia, doutora? Jóia. É um prazer estar aqui. Muitíssimo obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Tirou um tempinho a agenda de consultório. Tirar médico, gente, de consultório, vocês não têm noção do trabalho que dá. Então, prestigiem esse programa, compartilham, curtam, porque realmente é uma dedicação mútua, né, doutora, para poder levar a informação hoje. Sim, e é prazeroso. É um prazer vir, né? Porque a gente da clínica fica muito fechado no consultório. Exato. E só com aquele paciente. Então, conseguir divulgar para chegar a mais pessoas a informação, eu acho é muito bacana. E a parte de psiquiatria é uma área que existem tabus, principalmente para as pessoas mais velhas, que antigamente falava psiquiatra, já tinham aquele tabu. Porém, todos nós estamos percebendo a importância dessa especialidade dentro da medicina e hoje com médicos que têm esse olhar integrativo, né, doutora? Então, eu falei, tem que ser a doutora Gabriela, que é gente da gente, que realmente tem esse olhar acolhedor para que as pessoas sintam a vontade em poder se cuidar, né? Sim, sim. Muito obrigada mais uma vez. A psiquiatria, ela tem uma história muito triste. Ela vem de um lugar de exclusão, aquilo que a gente escuta. Ah, psiquiatra é coisa de doido. Sanatório, né? Asilos, né? A gente vai, principalmente mulheres. Século eram só de mulheres. Então, fica muito num lugar marginalizado da sociedade. Só que, hoje em dia, eu percebo que tem uma procura, uma demanda muito maior. Sim. Com um lugar mesmo onde diminuiu o preconceito, que as pessoas entendem, peraí, não é o lugar do doido, todos nós, né? Exato. Temos um pouco da loucura. Sim, aquela psique que se altera de acordo com os conflitos, né? Isso. Então, é um lugar que todos têm que procurar, uma especialidade que realmente faz diferença, né? Esses dias eu vi algum meme na internet que eu gostei muito, dizendo assim, que pediatra é médico de criança e o psiquiatra é médico de adulto. Exato, porque quem não tem problema hoje, né? Eu falo que os conflitos, eles estão aí e sempre a gente tem que se adaptar com eles, mas nem sempre a gente está preparado para aquilo. Sim. Né? E a maioria, eles vêm de surpresa, de forma inesperada, né, doutora? É como se fosse trocar o pneu com o carro andando. Exato. Como que vai fazer? Precisa de ajuda, né? Exato. E que tá tudo bem. Eu acho que a psiquiatria é muito importante, esse lugar. Essa é uma demanda grande que eu escuto dos pacientes no consultório, que chega e fala assim, mas eu não queria estar aqui. Então... Eu não queria estar tomando um remédio, estar precisando de ajuda, mas já foi. Exato. O que é um passo, é um ganho, né? Sim, enorme. E, doutora, é notável o aumento desses casos de ansiedade e depressão. Eu também tenho em consultório que eu atuo com a microfisioterapia. Né, que é uma técnica francesa que ela vem sido aplicada aí, tendo excelentes resultados. Então, eu recebo muito em consultório, imagine a doutora. E no seu ponto de vista, o que você acha que vem aumentando esse número? É a conscientização de que precisa procurar ajuda ou realmente todos nós estamos adoecendo? Eu acho que estamos adoecendo. Temos o fator da conscientização, que é legal, mas estamos adoecendo. A gente vive na nossa atualidade um lugar de produção, onde a pausa parece que você está cometendo um crime. Sim. Né? Então, essa exigência social, as patologias, elas acompanham os tempos. Exato. Então, a gente vai pensar lá na época do Freud, eram conhecidas histéricas. Isso em 1890. Hoje em dia, acabou a histeria? Não, mas a gente tem a fibromialgia. Exato. Então, assim, as patologias acompanham os tempos, né? E na nossa sociedade atual, essa questão da produção, dessa exigência, né? Esse advento da internet, que eu acho muito legal, para muitas coisas, mas para outras também acaba sendo prejudicial. Tem pontos ruins. E a gente tem um marco importante aí, que foi a pandemia. Sim. A
Nós tivemos um período... Não tem como aumentar as queixas pós-pandemia, né, doutora? Não tem. Durante a pandemia, quando a gente pensa que isolamento social, ele é sofrimento para qualquer ser humano. Porque a gente fica preso ali no pensamento circular, que já temos, mas sem conseguir sair e só preso. Então, a angústia, o que tem ali, ela aumenta a hora que aperta. Esse lugar parado. Então, nós temos a pandemia, temos a exigência social, penso que tudo isso vai... Contribui. E algo que eu observo muito, parece que a gente está sempre olhando para a falta. Exato, e aí não olha para o que está bom. Para o que está bom, para a fartura. Exato, então, o que está dando certo, né? Isso adoece mais, né? Fica mais difícil levar. E você comentou sobre as redes sociais que acaba exigindo mais, né? Igual às vezes, olha lá uma blogueira, né? Igual a doutora comentou e a gente trocou figurinha aqui dos filhos, né? Ter que associar a vida de mãe, trabalho, esposa, tudo isso. E aí você vê uma blogueira que fala, você não faz porque você é preguiçosa. Você acordou, eu acordei às 4 da manhã, eu treinei, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Nem tudo que a internet mostra é o real e às vezes as pessoas querem se comparar com aquilo e acabam olhando o que não tá bom. Exatamente. Né? E na internet é um pedaço da vida do outro. Ninguém expõe o que tá ruim, né? Dificilmente. Aí alguém famoso acabou de ter filho, você já olha o abdômen tá trincado. Nossa, então, eu demorei 1 ano para conseguir entrar numa calça jeans. Eu nem hoje. Meu filho tem 5 anos, eu ainda não voltei naquela calça preferida. Que é o normal. Sim. Que é porque mudam, né, o tempo que você tem na tua vida, mudam as escolhas, mudam as suas escolhas. Peraí, o que eu prefiro agora, nesse momento? Então, assim, você começa a prestar atenção no que é mais importante para você. Mas aí, quando a gente vai se comparar com a vida de uma outra pessoa, que é só um recorte... Isso é importante, o recorte. É um recorte. Exato. É muito injusto com a gente. Não. Aqui eu falo, gente, é uma sala da nossa casa. Eu também fico aqui mexendo no cabelo, ajeitando a roupa. Então, doutora, sinta-se à vontade. Que o viver bem é pra gente se sentir bem, inclusive no cenário. Né? Mas como é só um recorte, é injusto. Exato. Pensar no meu todo... Que é isso da dificuldade, enquanto tenho 2 filhas. Enquanto eu tô lá tentando dar almoço, tentando fazer uma maquiagem. Exato. E aí eu vou me comparar com um recorte de outra pessoa que está em outro contexto. Então, outra realidade. E não quer dizer que não sofre, né? Exato. Então, assim, tudo tende a aumentar e também as pessoas tendo conhecimento a buscar por ajuda. Sim. Né? Saber aquela hora de, não estou conseguindo sozinho é importante. Isso, tem os 2 pesos, né? Sim. Outro ponto sobre estilo de vida saudável, o buscar o físico. Eu sempre falo, físico e mental, eles trabalham juntos. Não adianta você cuidar só do corpo se não cuidar da mente, né? Então, eu falo muito isso em consultório. E essa importância é real, não é, doutora? Muito. Não tem como a gente excluir um do outro. Então, ter hábitos saudáveis, ter uma alimentação saudável, uma boa noite de sono, fundamental. É fundamental. Conseguir fazer alguma atividade física, tudo isso vai impactar, com certeza, na saúde mental. Porque não tem como eu falar saúde mental sem pensar em saúde física. Exato. Mas, um ponto importante, quando o paciente está numa depressão profunda, não está querendo viver. Isso que eu ia falar, como que ele vai treinar? Ele não está querendo viver. Por isso que entra a psiquiatria, para dar um estímulo nesse paciente, para ele começar a ter... É isso. E aí, um dos pontos que eu acho importante também é não ficar, sabe, ali no lugar de culpa para esse paciente, porque ele já se sente culpado. E eu pontuo isso para eles em consulta. Olha, doutora, mas eu ainda não... Já começou a melhorar, porque eu não queria viver. Sim. Então, já está preocupado com o exercício físico, o que é legal, mas não está conseguindo ir ainda. E aí, o que eu trago? Eu falo assim, olha, calma, é uma coisa de cada vez. O exercício físico é para voltar, é importante você ter mas é construção. Exato, não adianta querer impor tudo de uma vez. Isso, de um lugar mesmo de imposição, que a gente volta lá no início do que piora sofrimento. Exato. Você tem que acordar às 5 horas da manhã, tem que fazer. Tem que malhar, mas peraí, eu tô só tentando sobreviver. Exato, o acordar, o escovar o dente, o tomar o banho, que para nós que somos profissionais da área, a gente sabe que quem tem uma depressão profunda
não consegue. Aí fala, como não toma banho e escova o dente? É algo que nós entendemos, mas alguns familiares que lidam com pessoas que estão com depressão não entendem, né, doutora? É importante você falar disso. Não é? Porque é exatamente uma diferença nítida da ansiedade com a depressão, é que a ansiedade é mais fácil o paciente procurar ajuda, porque ele sente no corpo. Sim. A depressão, ela é um estado, então o humor deprime. Exato. Sabe aquela TV de tubo antiga, que quando a gente mudava, mexia lá naqueles rodava, botõezinhos, começava a ficar mais cinza? A depressão é como se fosse isso. Ela começa a cair. E aí a vida perde a cor. Sabe? Começa a ficar... Então, a pessoa ela não tem muita dificuldade de procurar ajuda, porque ela, por si sozinha, não vai percebendo. Então, começa, né? Muitas vezes o banho não é tão importante. A alimentação, algumas pessoas aumentam, outras diminuem. Começa a perder, a gente chama de anedonia, o prazer na vida. E às vezes o familiar, me corrija se eu estiver errada, vocês que estão nos assistindo, não façam isso. Do como, sua vida é maravilhosa, você tem de tudo, por que você está se sentindo assim? A pessoa não gosta de estar assim, né, doutora? Sim, culpabilizar o paciente por estar assim. Você tem de tudo. Você quer ver um lugar importante? O fulano, ele tem uma deficiência e você não. Não é sobre isso. Eu falo, o sofrimento humano, ele se equivale. Eu não posso falar que uma mulher que viu o filho ser morto na periferia de São Paulo, na frente da casa dela, sofre mais ou menos do que um homem, um senhor de meia idade, que perdeu o emprego na Noruega. Sofrimento humano se equivale. Então, é importante mesmo esse respeito do sofrimento do outro. Então, só levanta. Fosse assim, né? Tava todo mundo rico e magro. Exato, e ninguém quer ficar mal, né? Então, assim, o acolhimento é importante e às vezes a pessoa está num cenário que para ela não está sendo bom e ela também não consegue sair dali. Quem está perto tem que ficar culpabilizando, não ajuda. Exato, é o acolher, o entender e agregar forças para o bem-estar da pessoa, né, doutora? As medicações, elas são importantes porque ela ajuda o paciente a se sentir melhor. Mas acontece muito em consultório também o paciente que acha que a medicação é a solução para todos os problemas. E aí? Sim. E isso é importantíssimo falar também, porque esse é o incômodo, é algo que eu vejo no consultório. A medicação psiquiátrica, ela é uma ferramenta importantíssima, que ela pode ser um meio, né? Ela é um meio ali para o paciente sair dessa depressão ou da ansiedade, vai auxiliar muito. Mas uma medicação antidepressiva, uma medicação psiquiátrica, ela vai agir de 40% a 60%. Não mais que isso. Isso aí é um estudo de 2018, então é recente. Que os sintomas, eles pegaram ali e foram avaliando em escalas quais os sintomas iam melhorando. Então, assim, por mais aqueles que a medicação com vários antidepressivos, então não foi um estudo só, não, e com uma população de 21 mil pacientes. Olha, então, para poder... É um estudo de peso. É um estudo de peso. E aí, o que se observou? No máximo 70%. Não mais que isso. Os outros 30% é o paciente correr atrás. E numa posição ativa do tratamento. Então, associada à terapia, exercício físico, alimentação. Legal. Se a pessoa tiver alguma crença religiosa, espiritualidade, se apegar do que for possível para aquela pessoa. Que é a tríade, né? Isso. Parte espiritual, a parte emocional e o físico. Sim, que tem que se dedicar para isso, né? Desse lugar ativo no tratamento. Então, quando às vezes os pacientes falam para mim assim, mas eu não quero mudar quem eu sou. Com medo da medicação. Eu falo, se tivesse um remédio que muda quem a gente é, eu já tinha tomado. Exato, porque ninguém está 100% satisfeito com aquilo que né? E não é assim, a gente não tem essa medicação que muda. Faz milagre. Então, é um contexto. Eu falo que é importante sempre olhar para aquilo que nos aborrece, identificar, ressignificar sobre aquilo e tentar seguir em frente, porque altos e baixos a gente sempre tem. Sim. Né? Então, a nossa vida não é sempre o positivo, o legal, o nossa, dá tudo mil maravilhas, não. Então, a gente precisa ter essa consciência de que nos momentos ruins, a gente precisa ressignificar, lidar com aquilo. Então, a terapia é algo importantíssimo a ser feito.
feito. Né? Eu até falando de memes, redes sociais, eu até vi assim, hoje muitas pessoas fazem terapia para lidar com aqueles que não fazem. Sim, Não é? Então a terapia é algo que tem que ser feito, que faz parte desses 30% a 40% que a doutora comentou, né? E nesse ponto, eu penso que hoje em dia as pessoas procuram mais. Sim. Buscam mais para poder entender sobre aquilo que está passando. É muito, muito importante. Sim. Vamos para o intervalo e na volta vamos falar um pouquinho sobre as medicações, pacientes que tomam remédio por muito tempo, como que funciona esse desmame. Então não percam o próximo bloco. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. A Decor Home é a maior e mais completa loja de decoração da região. E decoração da casa é algo bastante pessoal, que deve refletir a personalidade de cada cliente. Por isso, a Decor Home oferece a possibilidade de personalização da sua casa. Venha conferir pessoalmente. Decor Home, Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1473, em Americana. Aqui na TV Todo Dia você fica mais próximo da informação. São 3 edições diárias do Jornal Todo Dia, 7 da manhã, 11h50 e 18 horas, levando os principais acontecimentos, os assuntos mais relevantes e a notícia em primeira mão. TV Todo Dia, informação, jornalismo e entretenimento. 35 anos conectada com você. Voltamos no intervalo com um tema muito interessante que com certeza vocês que estão nos assistindo têm algum conhecido, até mesmo sofrem de ansiedade e depressão. Então estamos aqui com a doutora Gabriela, médica psiquiatra, que vem falar sobre esse assunto para nós. O bloco anterior nós estávamos falando sobre as medicações, doutora, sobre as estratégias de tratamento, tanto para ansiedade e depressão. Às vezes os pacientes têm medo de procurar ajuda medicamentosa por medo de dependência. Como que funciona o tratamento para esses dois tipos de problema, ansiedade e depressão? Vai depender de cada um. Então, assim, dentro, por exemplo, dos transtornos de ansiedade, a gente tem subtipos. Dentro do transtorno depressivo, a gente tem subtipos. Então, aí tem tanto o episódio depressivo, que vai de leve a moderado, grave com sintomas psicóticos, assim como um transtorno depressivo. Então, é muito singular, dependendo da patologia, mas também é singular dependendo do paciente. De um modo geral, para todo mundo, a gente procura, né, escolher uma medicação que os efeitos colaterais dessa medicação vão ser auxiliares para esse paciente. Então, por exemplo, uma paciente que tem um transtorno ansioso e que ela está comendo muito. Eu não posso dar para ela uma medicação que as pessoas conhecem aí, que é a amitriptilina, por exemplo, que é um antidepressivo e que pode aumentar a fome. Então, qual que seria indicado? Uma sertralina. Qual que é a dose? Vai variar. Tanto de 50 miligramas, alguns bem poucos, 25, mas em média 50 até 200. Então, vamos depender do que vai conseguir remitir os sintomas desse paciente. Legal. A partir da remissão total dos sintomas, primeiro episódio de um transtorno ansioso, a gente vai pensar ali, 6 meses a 1 ano, a partir da remissão total dos sintomas. Tá. Mas uma coisa muito, muito importante é que, às vezes, demora para achar a medicação adequada. Então, precisam de a gente faz necessário ali algumas trocas, porque não é de primeira... Exato, e cada organismo reage de um jeito. Né? E aí, qual que vai ser esse ajuste da dose? Então, o que é muito importante é ter essa escuta. Ir lá, falar com o médico de confiança, e aí esse médico vai ver qual é a medicação mais indicada e a gente faz um planejamento terapêutico de quanto tempo a partir da remissão total dos sintomas. Mas, por exemplo, teve um episódio, tratou 6 meses.
ok, ficou bem, foi embora. Dali 2 anos, tem um outro episódio. Aí vai voltar, vai precisar tratar pelo menos de 2 a 5 anos. Vai fazer o uso da medicação de 2 a 5 anos. Passaram-se 10 anos. Aconteceu alguma coisa, os filhos saíram de casa. O ninho vazio. O ninho ficou vazio. E aí, algum acidente, luto. Abre um outro episódio de um transtorno ansioso. O que vai acontecer com essa pessoa? Provavelmente ela vai ter que tomar medicação a vida inteira. Sim. Provavelmente a medicação vai ser para fazer, a gente tem que fazer o controle dos sintomas, fazer esse ajuste, para a pessoa ficar interessada em viver, né? Não ficar mais sofrendo no corpo, mas vai ter que tomar a medicação aí para a vida inteira, porque vai fazer um equilíbrio aí, né? A gente pensando em neuroquímica, Sim. porque senão ficar desregulando, né? Já é o 3º episódio. Sim, então tudo tem que ter esse olhar, né, do micro para o macro e entender o que aquele paciente necessita. Singular. Porque... E tem casos também, né, doutora, que às vezes é uma crise pontual, faz o tratamento, E pronto. realiza esse desmame, porque às vezes a pessoa até ajuda aí quem está nos assistindo. Às vezes o que acontece? Ah, tô bem, vou parar a medicação. Não é assim, né? Não, isso acontece muito. Então, O que, não deve ser feito? Ir no médico, voltar no médico, né, um profissional da tua confiança, e conversar com ele sobre as dúvidas, até sobre falar com o médico mesmo, olha, eu não quero ficar tomando remédio. Então isso, porque com quem que você tem que falar? É com o médico. E aquele que te prescreveu. Isso, não aquele, não o vizinho que falou assim, olha, minha mãe tomou isso e ficou péssima. Que a gente vai pegando, né, as informações, ou olhar no Google. Não, mas ter essa confiança é muitíssimo importante. Então chega, fala, olha, eu quero parar de tomar, e aí efeito diminui. O desmame, o que a gente faz? Vamos pensar aí a gente tinha falado da sertralina. Sim. Ficou bem, aí estava numa dose de 200 miligramas por dia. A gente vai fazer uma redução gradual. O que as evidências vêm trazendo cada vez mais é que quanto maior o tempo dessa redução, mais interessante. Entendi. Para o paciente também ir se adaptando, porque a gente pensa, ali o cérebro está tendo aquela medicação, aquele estímulo que está ajudando. Então, quando a gente vai retirar, o que é preciso? Também um tempo para o cérebro se adaptar. E tem também a questão, acho que é muito importante, o paciente às vezes ele fica assim, eu não vou conseguir ficar sem o remédio. Exato. Tem essa importância. Criou aquela válvula de escape e acha que aquilo... E insegurança mesmo, de achar que não vai conseguir. Então, é importante falar sobre e seguir esse acompanhamento. Como eu te disse, no primeiro episódio ansioso, se a pessoa tomou 3 meses, parou, não voltou mais, normalmente para porque está se sentindo bem. Exato. E aí, o que vai acontecer? Pode acontecer. Ter o 2º episódio, a medicação, ao invés de ser um tratamento de 6 meses, vão ser 2 anos. Exato, porque não fez esse desmame, não teve esse acompanhamento. Isso, esse desmame Então, adequado. você aí em casa, que faz o uso de medicação, eu puxando a orelha de novo de vocês. Puxo mesmo, porque aqui é uma forma da gente cuidar de quem nos assiste. Tô bem, vou parar. Não é bem assim. A doutora acabou de explicar para vocês que não pode parar porque tá bem. Não. Aí pode ter um outro episódio que vai ter que usar a medicação por mais tempo. Doutora, hoje as suplementações, como ela é vista para a área de psiquiatria, a deficiência das vitaminas, elas também trazem sintomas aí, como falta de atenção, foco, memória e até energia do corpo. É trabalhado em paralelo no tratamento, sim, né? Pensando em serotonina, né? Se não tiver uma B12 ali bem regulada, dificilmente esse tratamento ele vai se sustentar adequadamente. Então, é mais uma camada. Aquilo que a gente disse da saúde mental e a saúde física, como um todo, não tem como falar de saúde mental sem falar de saúde física. Exato. Então, entra nessa questão do todo. Tem uma história que eu acho interessante, que eu trabalhava num hospital psiquiátrico. Eu estagiei no Saião em Araras. Olha, por um que ano, legal. até a minha tese de defesa da faculdade foi com pacientes psiquiátricos. Olha que interessante. Esse era no interior de Minas e tinha uma paciente que estava internada lá por um quadro depressivo já havia um tempo, bastante tempo. E aí, quando eu entrei, comecei a acompanhar ela como clínica inicialmente, o que eu solicitei? Os exames gerais dela. E na época, ela tinha um quadro de hipotireoidismo. Quando conseguimos regular o hipotireoidismo dela, a depressão entrou em remissão total. Então, eu posso falar que foi só
né, essa regulagem, esse tratamento? Não, mas uma coisa a gente sabe, tireoide influencia, então uma coisa influencia a outra. Aquilo do grupinho, né? Isso, uma coisa puxa a outra. Então, já estava no tratamento. A hora que a gente conseguiu regular essa função tireoidiana, teve alta do hospital. Olha que bênção. Então, é muito importante olhar... Ter esse olhar integrativo, né? Isso, integrativo e singular na história de cada um. Sim. Ter um momento da escuta, o entender e o ter esse olhar, né? Por isso que eu sempre procuro, pessoal, trazer aqui para o programa profissionais que têm esse olhar acolhedor. Que olhe fora da caixa, que queira realmente o seu bem-estar, melhorar a sua qualidade de vida, porque faz a diferença, né? O nosso cuidar e ser da área da saúde é justamente buscar, né, cuidar, né, daqueles que nos procuram, né? Falamos num programa aí da semana passada sobre o paciente que sente aquele amor de alguém. Com certeza. Não é? Então, assim, se a gente cuida dessa pessoa como a gente cuida das pessoas que nós amamos, é esse o olhar que todos os profissionais da área da saúde deveriam ter. E o que torna a nossa vida muito mais interessante. Exato. Se eu consigo atuar como médica de um lugar que para mim faz sentido, que eu acho ético, eu acho digno, minha vida fica mais interessante. Exato. Vai trabalhar feliz da vida. É muito mais legal, né? Isso disse uma coisa que eu vejo muito com os meus pacientes e que eu penso, eu posso ter, e eu falo isso para eles em consulta, eu posso entender de psiquiatria, eu posso entender de psicanálise, eu posso entender de filosofia, eu fiz medicina, eu continuo estudando, enfim, mas sobre o seu José, que sentou na minha frente, eu não sei nada. Sei nada sobre ele. Então ali eu tenho que minha cadeira, ela fica no mesmo nível deles, eu regulo igual para igual. Porque sobre ele eu não sei nada, e eu tenho que me colocar nesse lugar de humildade para escutá-lo. Exato. Então, porque de nada vai adiantar a minha técnica se não for para auxiliar na singularidade desse sujeito. Então, e aí uma das coisas que eu falo para os pacientes e acho importante, se você procurou um profissional de saúde e você não está se sentindo acolhido, troca. Independente. Principalmente dentista, com terapia também, né? Às vezes, fui fazer terapia, eu não gostei. Troca do profissional, troca, até achar um que tenha essa afinidade. Sim, né? que o santo bateu. Exato. Essa transferência, né? O santo bateu. Eu acho importante, porque se a gente vai para um lugar, está de fato te ajudando? Sim. Teve afinidade? Se sentiu acolhido? É isso. Não, troca, até buscar um profissional que realmente o santo bata. Que funciona. Você fala, tá ajudando. Exatamente. Agora nós vamos entrar sobre quem sofre de ansiedade generalizada. Qual que é a primeira etapa? Chegou, o que a pessoa sente e fala, não, sinal de alerta, não espera deixar a coisa se agravar. O que começa a sentir na ansiedade que já tem que procurar ajuda? Eu penso que o primeiro ponto é assim, se a pessoa já identificou que tem algo de errado com ela, esse já é um ponto importante. Sinal de alerta. Já é um sinal de alerta. Tem alguma coisa errada. Dentro da ansiedade generalizada, muitas vezes o paciente ele vai primeiro nos médicos, né, mais tradicionais, que é aquilo, peraí, meu estômago tá doendo. Ou eu tô achando que eu tô infartando, porque o coração tá acelerando. E aí a procura desses pacientes em pronto-socorro é muito grande. Porque um quadro, né, um transtorno do pânico aí, por exemplo, esse que está dentro da ansiedade. Mas falta de ar, transpiração, vômito. Ansiedade generalizada, que está ali aquela sudorese na mão, às vezes até o... mal-estar estomacal. E o hábito intestinal, a pessoa tem diarreia, então não consegue sair de casa. E uma coisa vai piorando a outra. A partir do momento que você está paralisado, em qualquer episódio de sofrimento, procura ajuda. Ótimo. Então, a dor no peito tá grande, eu tô achando que é infarto, não é paixão, e tá doendo meu peito. Não é uma emoção. Então, preciso questionar esse sintoma. É isso mesmo, quando o sintoma ele começa a ser recorrente, tô repetindo o sintoma, fez exame, buscou, não é nada, tá dando, parte de psiquiatria. Parte para psiquiatria. É muito comum os pacientes chegarem no consultório porque passaram em várias especialidades e o gastro, o cardio, falaram, olha, você não tem nada. É emocional. É emocional, o que eu também acho injusto. Porque assim, é só psicológico, como se fosse algo simples. Exato, não, é algo grave que fez a pessoa buscar ajuda, né? Então, você está sofrendo de fato, por mais que não tenha uma ferida, não tenha uma pereba, é o sofrimento que buscou ajuda, né? É isso. Em casos de depressão é a mesma coisa.
Ou a depressão, ela demora mais para poder buscar ajuda? A depressão é mais difícil, porque como eu disse, como é um estado... Vai caindo, Você né? vai caindo, e a gente se acostuma com o sofrimento. Uma vez eu escutei de uma paciente, que eu acho belíssima essa fala, né, ela já estava bem, e ela disse, eu achava que era normal ser triste. Olha... Não quer dizer que a gente não tem episódios, né, de tristeza na vida. Se tiver como colocar um filho num lugar para ele não sofrer. Pôr numa redoma. Mas não tem. Mas não é normal você passar uma vida em sofrimento. Nesse sentido, a depressão, ela precisa de um olhar do outro. É mais difícil para o paciente conseguir sair sozinho sem alguém apontar. Falar, olha... Você não está saindo mais de casa, você não dá mais risada, você não quer fazer mais as coisas, perdeu o brilho da vida, vamos procurar ajuda. Então, e aí, quando a gente está com alguém que a gente ama, essa pessoa está sofrendo e às vezes ela não quer procurar ajuda. Exato. Esse é o olhar. Então, eu oferecer o acolhimento. Falar, não, tem como se você ficar feliz, tem como se você ficar animado. Porém, eu vejo muito em consultório, você assim, mas eu vou tomar um remédio para ficar feliz? O remédio vai me causar isso? Não, como se fosse uma felicidade artificial. Isso. Que aí a gente volta naquilo que é o medo deles falarem, né? Muitas vezes os pacientes falam assim, eu vou mudar quem eu sou. Não, é um tratamento. Tem efeitos colaterais? Tem efeitos colaterais. Então, por exemplo, eu comecei a tomar e parece que eu não choro mais. Essa é um outro ponto que a gente fala. Tô pausado, anestesiado. Mas vamos tentar entender, dá para fazer um ajuste de dose para não ficar nesse lugar de incômodo, né? Então, você acha que isso é muito importante, né? Tomou a medicação, mas não tá legal, conversa com o médico, porque tem o ajuste, tem a troca, até achar o ideal. É ter paciência, né, doutora? Porque a gente adoece, não é do dia para a noite. Exato, então os sinais estão lá. E um ponto que eu acho importante, o jeito que a gente pode adoecer, isso diminui o sofrimento, né, mental, pensando. O jeito que a gente adoece é também, muitas vezes, o jeito que a gente conseguiu sobreviver. Exato. Então, se eu abrir... Se adaptou ali com o que está Foi o que eu consegui. Então, tive uma depressão ali atrás e, né, hoje me culpo por aquela depressão. Será que aquela depressão que eu tive foi com os recursos que eu tinha? Foi o que eu consegui fazer. E aí pensar nesse momento, né, no presente, quando alguém que a gente ama está em depressão, fala assim, olha, a pessoa não quer, mas eu estou aqui com você. Exato. Vamos tentar, vamos dar uma oportunidade. Estou com você no lugar de respeito mesmo, sabe? Você não está sofrendo desse lugar, então você não precisa. Eu falo assim, a vida ela já é muito difícil. A gente se temos ferramentas para tratar, por que não? Buscar essa ajuda, né, doutora? Sim. E, doutora, para quem quiser marcar consulta, te seguir em redes sociais, passe, porque com certeza todos vão ter um olhar diferente com a doutora aqui para a área de psiquiatria. Eu falo mesmo assim, elogio a doutora, porque é difícil hoje ter médicos psiquiatras que sejam igual você, que fala sobre leveza, sobre ajuda, sobre acolhimento dessa forma, que já são temas pesados, né? Temas tristes, que realmente vai abraçar aquele pacientezinho que senta ali e fala, não, vamos junto, vê um sorriso aí e vamos ter paciência que a coisa vai acontecer. Então, Instagram, telefone, se puder passar. O telefone aparece na tela. Isso, vai estar aparecendo na tela. O Instagram é @GabrielaLein. Escreve Lein. Então, eu tô aí no Instagram. Tá aí na telinha. Tá na telinha também, é isso. E uma das coisas que eu acho importante, talvez, colocar aqui, muitas pessoas me perguntam assim, nossa, Gabi, mas psiquiatria é tão triste. Então, não. E não é triste. Não é, né? É a esperança de voltar a ter tempos bons. E quando eu vejo que tem a melhora do paciente, então, meus pacientes, muitos têm alta. Olha, que legal. Alguns precisam do acompanhamento, talvez uma vida inteira. Mas os sintomas remitiram. Então, já volta outro paciente, né? Ver esse sujeito de volta, interessado na própria vida, e assim, ser alegre, sabe? Quando, mesmo passando num momento triste, tá conseguindo... eu quero viver. Exato. Isso não tem preço que pague, né? Não tem, isso é de uma felicidade imensa para mim. Então, pessoal, não percam a oportunidade de acompanhar o trabalho da doutora, justamente buscar por esse cuidado, você familiar que vê alguém triste, meio cabisbaixo, fala, vamos lá,
veja essa entrevista, conheça a doutora, que vale muito a pena. O programa Viver Bem é feito para vocês. Eu vou deixar o meu Instagram aqui, que é o @DRA Ariane dos Reis. Lá vocês conseguem falar diretamente comigo. Então podem me mandar mensagens sobre temas, tem dúvidas, sugestões. Participem. Se você não conseguiu assistir o programa aí na íntegra, nós temos o canal do YouTube, que é @tvtododia.oficial. Vai lá na playlist, clique em Viver Bem, lá terá todos os programas com todos os temas que trazemos aqui no programa. Doutora, muito obrigada pela sua participação, seja sempre bem-vinda e com certeza vamos puxar mais temas aqui para falar sobre a saúde mental. Muito obrigada. Um abraço a todos e até o próximo programa.